Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos à pergunta de hoje. A pergunta de hoje é do Gabriel e Carlinhos. Pastor, comente o que significa 1 Timóteo 4, versículo 1 a 3. Vamos comentar. Vou deixar aqui um abraço para os remonstrantes, representado aqui pelo Carlinhos e pelo Gabriel. Né? Nós vamos ler o que está escrito, né, na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, versículo 1 a 3. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos, isso aqui é a primeira coisa que a gente deve gravar aqui, está falando de algo que vai acontecer nos últimos tempos. Alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos que têm a consciência cauterizada e proíbem o casamento e o consumo de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ação de graças pelos que creem e conhecem a verdade. Então, há alguns pontos que a gente precisa pegar aqui. Essa apostasia dos últimos tempos, né? O termo, né? Inclusive, se você pegar, a tradução que eu estou usando aqui é a NVI, mas se você pegar a tradução da Almeida Revista Atualizada, por exemplo, a palavra aqui que vai aparecer é apostasia. Tá? Então, o que nós precisamos guardar desse texto, gravar desse texto? Pessoas que abandonaram ou se apostataram da fé. Essas pessoas, então, elas tinham fé. Tá? Nós não estamos falando de um incrédulo que abandona a fé. Nós estamos falando de um crente, de um cristão, de um convertido que abandona a fé. Ou de alguém que era salvo e perdeu a salvação. Tá? Esse aqui é mais um dos textos. Existem vários, né? Nós já mostramos aqui vários textos que mostram sobre perda de salvação. E esse texto aqui está falando disso. Tá? Alguns abandonarão a fé. Então, tinham fé e abandonarão. Por quê? Porque eles foram seduzidos por espíritos enganadores e doutrinas de demônio. Então, começa aqui uma ação demoníaca, uma ação satânica. Essas pessoas estão sendo trabalhadas para abandonarem a fé por causa de seduções demoníacas, seduções satânicas. Mas quem que esses demônios usam para fazer isso? Homens hipócritas e mentirosos. Isso aqui está falando de lideranças. Isso aqui está falando de lideranças. E quem vai conseguir influenciar essas pessoas? Através dessas ações de espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Lideranças. Lideranças que vão pregar o quê? Que alguns alimentos que nós comemos normalmente, né, devem ser proibidos. Muitas vezes pregando ainda aqueles alimentos que eram proibidos lá no Antigo Testamento, que a própria Bíblia, né, diz que Jesus tornou puros todos os alimentos. E quando nós vamos ver o Concílio de Jerusalém, lá em Atos 15, a proibição em relação a alimentos é só comida sacrificada a ídolos, mas não por causa da comida, mas por causa do sacrifício a ídolos. Não é o tipo de comida, é o fato dela ter sido sacrificada a ídolos. O que morreu sufocado, então também não tem nada a ver com o tipo de comida, sim com a forma que morreu. E o sangue? O sangue, sim, aí tem a ver com o tipo de comida. Né? Sangue não é uma coisa apropriada para um cristão comer. Passou disso, qualquer outra proibição de alimentos é legalismo, é hipocrisia, é mentira.
E é isso que o texto está dizendo. Uma outra questão é sobre proibir casamentos. Né? Nós já mostramos aqui, né, o que nós pensamos sobre celibato, por exemplo. Né? O próprio Paulo, que escreve isso aqui para Timóteo, quando ele está escrevendo aos Coríntios, no capítulo 7, da primeira carta aos Coríntios, ele vai falar, né, de pessoas que, por um dom, optam por não casarem, para uma dedicação mais exclusiva à obra de Deus. O mesmo Paulo vai falar aqui que quem proíbe o casamento está em pecado. Porque Paulo não está proibindo o casamento lá em Coríntios 7, bem longe disso. Ele está dizendo que se a pessoa optar por um dom, porque o celibato é dom, assim como o casamento é dom, né? A pessoa tem que ter o dom para se casar ou ter o dom de celibato. A pessoa vai fazer isso por um dom, por opção. Ela vai escolher não casar. Agora, aqui ele está colocando de uma outra forma, quando a liderança proíbe casamento. Nós vamos ver, né? Não sei se nós já chegamos nesses últimos dias, mas a gente tem visto algumas coisas bem estranhas, né? Algumas doutrinas muito estranhas, principalmente sendo propagadas, né, por internet, né? Ou pela hipergraça, que nada é pecado, ou pelo legalismo, que tudo é pecado. Para os coríntios, por exemplo, Paulo tinha que segurar a corda, porque para eles nada era pecado. Para os gálatas, Paulo já teria que agir de uma forma diferente, que para os gálatas era um legalismo, tudo era pecado. E nós precisamos compreender o que é realmente pecado. Quando a igreja, qualquer que seja a denominação, proíbe qualquer coisa que a Bíblia não proíbe, essa pessoa não está te aproximando, essa igreja não está te aproximando de Deus. Essa igreja está te afastando de Deus, te levando a abandonar a fé. Qualquer igreja que proíbe algo que a Bíblia não proíbe, e quando eu digo a Bíblia, né, é o Antigo Testamento referendado pelo Novo, né, aceito pelo filtro do Novo Testamento, e se a igreja proíbe algo que a Bíblia não proíbe, essa igreja não está te aproximando de Deus, ela está te afastando de Deus. Chegamos ao final de mais esse vídeo. Semana que vem estaremos de volta. Se você gostou, peço que deixe aí seu like. Se inscreve no nosso canal caso não seja inscrito. Ative o sininho do nosso canal para receber as nossas notificações. Compartilhe esse vídeo para que ele chegue a muitas pessoas. Se você tem uma dúvida, ou às vezes não tem uma dúvida, mas tem uma pergunta que às vezes de algo que você já tem a sua própria opinião, mas gostaria de saber a minha opinião sobre isso, mande a sua pergunta, como fizeram o Carlinhos e o Gabriel, e nós estaremos respondendo aqui. É nosso compromisso. Semana que vem estaremos de volta. Até semana que vem.